Não é possível. A física não permite. Nunca provaram nada contra mim. E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Vamos baixar a bola. Você é moleque safado. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Por que o Valdemar? Vem comigo, torcedor carioca. Estamos de volta. Mais um episódio da Turma do Deixa Disso. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal. O canal sobrevive ainda, apesar das críticas, né? Estão tentando nos derrubar. Estão tentando. Estão tentando derrubar o âncora, isso sim. Exatamente. Então, antes de mais nada, eu quero dar um recado para a torcida alvinegra, que assim como os vikings sacrificavam virgens, né, para os seus deuses na época lá, para terem boa sorte nas guerras e tal, eu sacrifiquei o meu corpo, eu dediquei um órgão para o título do Botafogo. Então, vocês perceberam que agora tudo voltou ao normal, o Botafogo voltou a vencer devido ao meu sacrifício, então tudo voltando aos rumos. Igual aquele doidão lá que ofereceu a alma pro Fluminense ganhar Libertadores. Ele falou, eu sei que eu vou morrer, já ofereci minha alma. Meu Deus. É o ano da maluquice mesmo. E o segundo recado é que eu não tô em Israel, não tô num bunker, tá? Só o cenário é diferente. Mas tá tudo bem, né? Quer dizer, tá melhorando, né? Mas estamos aqui. Já esteve pior. Estamos aqui. Aí do nada cai uma bomba aí. Vamos começar com os destaques então, né? Eu vou começar com destaque. Eu já tô há muito tempo aqui sem falar, tô cheio de opiniãozinha. Meu destaque vai para o Mister, o ilusionismo, Lúcio Flávio, que voltou a fazer o time do Botafogo jogar bola, né, cara? Você vê que era o Botafogo do primeiro turno. Aquele time que sabe se defender e é letal, ali tem uma chance, converte. Os jogadores voltaram a jogar bem, não sei se por acaso, né, mas Júnior Santos fez uma ótima partida, Marlon Freitas jogou bem, de Plácido jogou bem, e o Botafogo venceu. Então, algum mérito ele tem, né? Não tem muito o que falar. Até porque, né, o antigo treinador nem isso estava fazendo. Aquele dementador, né, ele sugava as energias do time. Caraca, no nosso último programa, o técnico do Flamengo era o Sampaoli e o do Botafogo era o Bruno Lage, para ver a nossa ausência, como é que foi, né? Henrique, seu destaque. Cara, o meu destaque ele aconteceu algum tempo atrás, mas eu não poderia deixar de mencionar. O São José Esporte Clube está de volta ao cenário nacional, depois de mais de 20 anos sem nenhuma divisão. São José está classificado para a Série D do Campeonato Brasileiro e vai disputar um campeonato nacional em 2024. Esse vai ser o meu destaque porque eu não tenho nada a comemorar, nem de positivo, nem de negativo. A não ser eu ter entregue o meu apartamento. É isso. Marcelo, seu destaque. Meu destaque vai para o fim de semana olímpico que nós tivemos. Tivemos a classificação do Brasil no vôlei masculino. Contra tudo e contra todos. Brincadeiras à parte, mas conseguiu uma classificação importantíssima que a gente já julgava que seria improvável nesse pré-olímpico. E também para a ginástica feminina do Brasil, que foi muito bem no Mundial na Bélgica agora, principalmente a Rebeca Andrade e a Flávia Saraiva. Então fica aí a lembrança, porque os Jogos Olímpicos é no ano que vem e nada mais justo que a gente mencionar quem está indo bem para o ano que vem. Seleção masculina que está sem técnico, né? Depois de classificar para as Olimpíadas aos trancos e barrancos, o nosso grande Renan Dalzotto pediu as contas. Vocês foram em algum jogo? Tu acha que esse moleque vão, cara? Marcelo só vai em jogo porque é maior Amanda. Sérgio só vai em show, então... Só vou em jogo do Botafogo, filho. Cara, tu podia ter ido domingo e já ficava direto pro jogo depois. Mas eu tava de ressaca. Teu parceiro Pedro Certeza fez isso aí, ó. Meu amigo, tá? Meu amigo. Apareça em todos os stories dele, diga-se. Pedro Certezas, queremos você aqui, hein? Vou mandar uma mensagem pra ele pelo WhatsApp. Não, o Sérgio não gosta dele, não. Eu gosto. Vou trazer ele.
Ele é rival do LED, pô. Agora eu tô fechado com ele. Sérgio, seu destaque. 4 de novembro de 2023. Eu só consigo pensar nisso, eu só falo nisso. Minha mãe perguntou se eu tava bem. Falou, e aí, filho, tudo bem? Eu falei, 4 de novembro de 2023. Minha chefe perguntou se tinha chegado no caminhão hoje. Eu falei, 4 de novembro de 2023. Eu acordo pensando no dia 4 de novembro de 2023 e até o jogo de sábado foi uma emoção diferente, apesar de ter ficado um pouco com raiva, porque eu acho que 90% da torcida tricolor tá vivendo esse mês aí de fim de outubro, novembro, para esperar esse dia que pode ser o dia da reviravolta ou o dia da tristeza imensa, mas espero que seja um dia muito feliz pra gente. Esse jogo vai ser tenso, hein? Pô, cara, pior que eu tô achando que não vai ser, não. Eu acho que tô com uma opinião diferente sobre esse jogo aí. Mas talvez seja uma forma de eu ficar menos puto quando o Fluminense ganhar, entendeu? Pois é, igual em 2008 eu já tinha aceitado o título do Fluminense e ele acabou não vindo, né? Esse ano. Mas aí teve a ida que foi uma pancada, né? Então o pessoal ficou mais na esperança de perder. Dessa vez, por ser um jogo só e no Maracanã, eu acho que o pessoal tá mais achando que vai dar Fluminense. Mas vai ser um puta jogo difícil. E caiu um feriadão no Rio, né? O jogo é no sábado, dia 4. Dia 2 é feriado, numa quinta-feira. Aí sexta, emenda. Vai ter uma cacetada de argentino aqui no Rio, com toda certeza. Falaram que estão esperando 50 mil argentinos. E tem 20 mil ingressos. Ou seja, vai ter confusão atrás do gol, né? Mas já vai ter fanfest, vai ter um monte de coisa. Então vai ser meio que um carnavalzinho fora de época aí. Com certeza. É feriado nacional, dia 2? Eu acho que é. Finados. Finados, né? Ih, rapaz, finados, hein? Pelo menos é dia 2. Presságios. Bom. Longe de mim querer pensar alguma coisa, hein, Sérgio? Tô tranquilo, cara. Começando aqui com as nossas pautas, né? Acho que é melhor a gente falar do Fluminense primeiro, né? Do jogo da Libertadores. Que, na verdade, é a única coisa que importa pro Fluminense agora, né? Não que o Fluminense tenha largado o brasileiro, mas você vê que a torcida e até os próprios jogadores estão... A vibe é outra, né? É como a gente viu o Botafogo na Sul-Americana, totalmente diferente, né? O Fluminense agora tem uma campanha já boa no brasileiro e tudo depende de um jogo, praticamente, né? Eles vão empurrando com a barriga o resto. Botafogo muito bem no primeiro tempo, já matou o jogo ali. Mas, Sérgio, querendo ser um pouco advogado do diabo, né? Mas o Fluminense passou sufoco nos 2 jogos, né? O Inter poderia ter matado a partida tanto no Maracanã, que estava com um a mais ali, isso determinou muito também, né? Mas no jogo de volta, o Valência perdeu... Se não fosse o Valência tricolor... 2 chances muito claras que ali seria muito difícil do Fluminense reverter. Mas o que você achou? Se isso te traz algum tipo de medo pro jogo contra o Boca? Você acha que o Fluminense tem uma fraqueza ali ou cada jogo é um jogo e você tá confiante? São histórias diferentes, eu acho. O jogo da ida aqui no Maracanã estava um jogo bem aberto, com 10 minutos de jogo. Tinha tido umas 2 chances do Inter e umas 2 do Fluminense e o gol saiu com 9 minutos. E logo depois o Fluminense teve outra chance de fazer o gol e dar uma boa vantagem. Mas aí, após a expulsão do Samuel Xavier, muda totalmente a história. O Fluminense estava torcendo por primeiro tempo acabar, para o Diniz conseguir dar uma ajeitada ali no time e voltar no segundo tempo para pelo menos empatar o jogo, né? Terminar o jogo 1-1 ali. Eu acho que a ideia do Diniz era essa. Só que teve um gol do Inter no finalzinho do primeiro tempo e isso aí meio que foi um banho de água fria na própria torcida do Fluminense, que estava muito tensa, assim, você via que tinha primeiro tempo empatado o jogo, um monte de gente chorando já, então você via que tinha um nível de nervosismo a mais, assim, né? Mas o que a gente pode traçar de paralelo, tanto nesse jogo, quanto no jogo da volta, e até mesmo contra o jogo do Botafogo,
é que o Fluminense voltou a ser um time que está exposto. É um defeito que o Diniz já tinha corrigido bem ano passado e esse ano até então, mas com essa formação que ele estava colocando com o Marcelo e Felipe Melo do lado esquerdo, com o John Kennedy no ataque e o meio de campo só o André de volante ali jogando com o Ganso, não está dando certo. E não está dando certo assim, não é por causa do Ganso, não é por causa do Marcelo. É uma junção de ideias que o time, quando está com a bola, beleza, consegue criar bem, consegue. O Fluminense não está aquele time que estava um tempo atrás que não conseguia fazer nada de criação, mas está criando bastante jogada. Só que é um time que a volta, o contra-ataque, acaba ficando muito exposto porque é um time que está muito para frente. Está com Keno, Arias, Cano, John Kennedy. E por mais que todos os jogadores sejam voluntariosos e cumpram bem o que o Diniz fala, o time fica naquela iminência ali de se der um erro, o cara vai cair na cara do gol. E foi o que aconteceu ali com aquele gol que o Valência perde, que ele entra sozinho e chuta para fora. É uma situação muito parecida dos gols do Botafogo no domingo. Então, exatamente. A gente vê que está acontecendo bastante. Aconteceu aqui no Rio, o Fluminense perdendo bola lá atrás. Aconteceu contra o Botafogo, o Fluminense perdendo bola lá atrás. E contra o Inter fora também é a mesma coisa. Só que é aquilo, cara, Libertadores é uma competição totalmente a par do nível de futebol que a gente joga aqui no Brasil. É uma competição que exige muito mais do mental. E a gente viu aqui no jogo da ida o quanto que o Samuel Xavier ser expulso afetou no resultado. E o quanto que quando o Fluminense fez um gol de empate contra o Inter lá, como o Inter se desarrumou. O Inter estava bem melhor, tomou um gol quando não esperava, e foi um gol estilo Fluminense faz, um gol de toque de bola. O Fluminense de forma alguma abriu mão da sua característica. O Fluminense continuou tocando bola, achou um gol que, para mim, que é o rei da América, que é o Cano, que é um cara que, pelo seu segundo ano consecutivo, está sendo o artilheiro de tudo. Não vejo... Só se alguém do Boca ou algum outro jogador do Fluminense fizer 5 gols na final para tirar isso dele. Porque é um cara que está fazendo total diferença pro Fluminense. E a grata surpresa que é o John Kennedy, né, cara? Que é aquele moleque que parece que gosta de jogo grande. É aquele moleque que parece literalmente que está jogando uma pelada. O Fluminense estava 38 minutos do segundo tempo, perdendo o jogo. Ele entra de cara pro gol, o goleiro sai e dá um toquinho por cima do goleiro. Então, tipo assim, você vê que é um moleque que merece demais por tudo que ele passou esse ano. Ele foi quase vendido pelo Fluminense, foi emprestado para a Ferroviária. Foi contrário, né? Ele foi do inferno ao céu, praticamente. O Fluminense tentou, de todas as formas, vender ele para algum time lá de fora. Ele se envolveu em um monte de polêmica, negócio de foto com lança-perfume, né? Curtindo foto de bandido, jogando pelada na favela e se machucando e ficando fora do time, chegando atrasado um monte de vezes no treino. E é um cara que, pelo que estão falando lá, hoje em dia é um dos primeiros a chegar no treino, é um cara que se esforça muito e está colhendo esses frutos agora nesse campeonato. Eu imagino, e aí já é um pouco de palpite, que vamos ver mais para essa sequência de jogos agora no Brasileirão, que o Diniz não vá repetir essa formação e jogar muito exposto. Duvido. Eu acho que não vai. Ele entra com o Alexander, aí só não sei se sai o Ganso ou o John Kennedy, né? Mas... Eu acho que sai o John Kennedy. Também. Mas se mantiver o John Kennedy, eu acho que sai o Ganso também. Que aí entraria o Alexander e o Marcelo ficando mais pelo meio e botando o Diogo Barbosa. Eu acho que ele faz isso. Só que esse tempo agora, que vai ter até dia 4 de novembro, eu acho que caiu muito bem pro Fluminense. Porque o Fluminense não tá jogando o seu melhor futebol hoje em dia. O Fluminense já teve um futebol melhor. E isso passa muito pela forma como o Ganso caiu muito após a sua lesão, né? E o Arias, cara. O Arias, por exemplo, é um cara que tava... Ele nem aparece tanto assim pros olhos da grande mídia, assim, mas é um cara que é literalmente um motorzinho do Fluminense. E ele já tem uns jogos que ele não tá muito bem. O Keno tá 20 e tantos jogos sem fazer gol, apesar de participar muito de assistência e tal. Então, acho que esse mês aí que tá por vir é o tempo ideal para o Fluminense recuperar os seus jogadores, botar o time ali tanto no melhor momento físico, e eu acho que o físico até não tá afetando tanto, porque se você vê nos jogos, o Fluminense acaba sendo dominante contra a maioria dos times no segundo tempo. Contra o Inter, o Fluminense estava sobrando no segundo tempo,
no primeiro jogo com 1 a menos, conseguiu empatar, e se tivesse mais um pouquinho de tempo, talvez até virasse o jogo aqui no Maracanã. Mas eu acho que é mais essa parte de jogador mesmo, de qualidade de jogadores, que caiu muito. E o Alexander também é um cara que voltou de lesão e não voltou tão bem igual estava antes. Eu acho que em forma mesmo, que tá jogando pra cacete, é o Nino, Fábio, Cano, André e John Kennedy. O resto tudo não tá na sua melhor fase. O Samuel Xavier caiu muito, o Marcelo já jogou melhor, o Ganso nem se fala, o Arias também. Então acho que vai ser uma época boa para recuperar os jogadores. Mas é um pouco preocupante por saber que é um jogo só, afinal, né? Então abre muito menos margem para você errar. A gente viu o que aconteceu no Palmeiras e Boca Juniors. O Boca Juniors fizeram uma contagem de quanto tempo demoraram só para bater tiro de meta e falta. Foram 22 minutos de bola parada. Isso sem contar lateral, reclamação e afins. E o juiz deu 5 minutos de acréscimo no segundo tempo. Cara, um jogo só é uma parada muito difícil, porque qualquer coisa, um gol ali, um escanteio... Até mesmo um dia, né, cara? Um dia inspirado de alguém... ou tá chovendo, define. Entendeu? E ou alguém toma um vermelho e isso muda completamente o jogo. Tem a ótica de que a gente pensar que você não precisa jogar na La Bombonera e que o Fluminense vai jogar em casa. Que até, tirando do Botafogo, por exemplo, o Fluminense não perdeu em casa esse ano, como mandante. Para time de fora, nunca perdeu a Libertadores. Então, jogando em casa, vai ter torcida dividida? Vai. Mas é o gramado que a gente está acostumado, é o campo, é o estádio que a gente está acostumado. E nesse ponto, eu acho que o Boca tem muito menos a oferecer. O Boca é um time que é um pouco melhor do que falam, o pessoal está tratando como merda, mas não um time merda, mas é um time inferior ao Fluminense. Então, a gente pensar que eles vão conseguir segurar o Fluminense por 120 minutos seria improvável numa situação normal de jogo. Mas aí entram esses fatores que você falou aí, que é sobre um acaso de um cara expulso, cair numa pilha, alguém cair numa pilha, o Felipe Melo vai lá dar um soco na cara de alguém, coisas que, ou tomou um contra-ataque desse aí, o cara faz um gol e vai jogar com 200 atrás e não vai conseguir furar isso. Mas a gente pensar num cenário normal, se aconteceu o normal, o Fluminense consegue chegar na glória eterna, né? Mas é assunto muito mais pra frente aí, vamos ver o que vai acontecer. Entrando já no Brasileiro, Henrique, o Vasco fez um jogo... Decepcionante. Acho que decepcionante é uma palavra boa. Tudo bem que um bom time do São Paulo, né? Um pênalti totalmente questionável ali, pra mim, não foi nada. Mas... Mais um pênalti perdido, né, pelo São Paulo. Léo Jardim pegou, o Vasco teve... Achei que o Vasco criou muito pouco. Teve uma bola na trave, mas tirando isso, foi um jogo um tanto quanto... Não, o primeiro tempo foi né? deplorável, né? Porém, o Vasco hoje é competitivo, né, cara? O Vasco joga de igual para igual aí com qualquer time, tem somado seus pontos, ainda tá na zona, né? A briga ali parece que vai ser até o final mesmo, mas há esperança. Pro meu desespero, mas há esperança. Mas falando sobre o jogo, cara, eu tava um pouco alcoolizado, então talvez minha análise seja um pouco falha. Pra ver jogo do Vasco é difícil. Mas falando assim sobre o jogo, o primeiro tempo, cara, foi bem decepcionante. Foi muito movido no meio de campo, os times não conseguiam passar da última linha. O Vasco sempre errando o último passe, São Paulo um pouco melhor, mas também não oferecia grandes riscos. Tanto que no primeiro tempo, o que teve mais de mais emoção foi o pênalti, que também eu não concordo, mas na teoria, segundo a regra, deveria ser marcado, porque contra o defensor bateu na mão, é pênalti. Eu não concordo com essa regra. Mas se a gente parar para pensar também, contra o Grêmio e Corinthians, acho que foi o Yuri Alberto que meteu a mãozona na bola no jogo, que o juiz nada marcou. Então, só demonstra o quanto a nossa arbitragem não tem o menor parâmetro. Assim, é diferente. Por exemplo, o pênalti do Corinthians contra o Flamengo. O cara chutou, a bola tava indo na direção do gol e pegou na mão ali do Léo Pereira. Esse do Vasco, tipo, o Léo tava marcando, entendeu? O cara tentou o passe e... ele não botou a mão, o cara chutou na mão dele. Não se ligou. Então, assim, não também tinha acho como ele que foi tirar muito a mão. sem querer. A regra, infelizmente, é falha, né?
Não ela era abre margem demais, ainda mais na nossa arbitragem, que você vê que não tem, tipo, um ponto, né? Contra o Vasco foi marcada a falta, a penalidade máxima. Tu vai no próximo jogo, não vai ser. Aí tu vai ver comentaristas de arbitragem sempre dando uma explicação diferente para justificar a escolha do árbitro. Então, para mim, falta muito critério, né? Só dizem como deveria ser, né? E sempre estão do lado do árbitro para justificar qualquer tipo de erro que eles possam ter nessas marcações. Também tem isso, mas aí nesse pênalti marcado, o Léo Jardim conseguiu surpreender a todos e pegou um pênalti. E logo na sequência, o Rames Rodrigues, que se especializou em perder gol, perdeu na cara do gol. E, se eu não me engano, logo depois também o Léo Jardim fez um milagre na bola do Lucas, que ele veio pela ponta direita, chutou cruzado, o Léo Jardim fez uma excelente defesa. Ali eu também vi Jesus. No segundo tempo a gente deu uma melhorada, o Ramon Dias mexeu no time, tirou o Paulo Henrique, se eu não me engano, Paulo Henrique, e botou o Puma. Eu não entendi o porquê que ele começou com ele no lugar do Puma, que entre os dois é melhor o Puma, mesmo ele tendo as deficiências defensivas dele. Talvez tenha sido por isso que ele escolheu o Paulo Henrique, porque o Puma é muito falho na defesa. A gente foi um pouco melhor, entrou o Figueiredo também, que acrescentou um pouco, mas assim, para mim já não acrescenta muito ao elenco. Deve ser transferido no final do ano, porque assim, espaço no Vasco não está tendo. A gente melhorou, como você bem falou, o Peck ainda acertou a trave, e o Paia também teve uma chance no final do jogo, que ele... Não, ele entrou sozinho na área, aí cara a cara com o goleiro, ele quis cortar para o meio, e aí a defesa chegou, ele tocou pro Verratti, e o Verratti furou na entrada da grande área, se não me engano. Mas assim, a gente está competindo, mas eu preciso que o Vasco faça mais do que competir e ganhe. Agora a gente só volta a jogar dia 19, né? Se eu não me engano, dia 19? Dia 19, contra o Fortaleza. Mais um jogo extremamente difícil pra gente. Acredito que o Fortaleza não vai se preocupar muito, porque está focado na Sul-Americana e não tem mais nenhum perigo assim de cair. Mas posso estar completamente equivocado que o Fortaleza não se preocupe, porque é nisso que eu tenho que me apoiar. Mas dá esperança, mas eu preciso que o Vasco ganhe. O Paia comece a jogar bola, porque atualmente ele só está servindo para marketing. Tá perdendo uns gols assim que não dá para perder. Esse de agora contra o São Paulo, ele demorou muito para tocar. Contra quem que eu não lembro? Não vou lembrar agora. Contra o Bahia, ele também perdeu um gol, que a gente acabou empatando também. Então, preciso que ele, como 10 do time, ele comece a jogar. Eu sei que tem um período de adaptação e tal, mas o Vasco ele não tem tempo para se adaptar. Vamos ver agora nessa data FIFA como é que vai ser. O Ramon Dias precisa trabalhar o time também, até o psicológico, porque depois de uma boa fase que a gente estava vindo, a gente já está 2 jogos sem vencer. Sem contar que a gente tomou uma paulada aí do Santos e empatou direto, né, confronto direto, e o jogo contra o São Paulo não foi bom. Então a parada vai ser essencial pra gente definir o nosso rumo na Série A. Queria fazer 2 observações, já que você puxou esse gancho. Que coisa chata essa data FIFA, né, cara? Na reta final de todos os campeonatos. Aí você para uma semana pra assistir Brasil e Venezuela, cara, que não vale nada, assim, Ainda mais cara, agora, né? Que vai classificar, sei lá, 6 da América do Sul. Não, e Argentina, Paraguai e Uruguai já estão classificados, né? Porque vão fazer um jogo em casa. Não, isso aí é 2034, se eu não me engano. Tá certo. Pô, só errou só por 10 anos. Não, 2030. Mas é absurdo. É 2030? Mas, cara,
Que chatice essa data FIFA. Nossa, não, ainda tem isso, cara. Semana, assim, estamos na fase final do campeonato. Tudo, não. Ninguém quer estar se importando com isso. E vai atrapalhar tudo, porque quando voltar vai ser jogo quarto e domingo até o final do campeonato. Né? Ainda tem isso. E aí... Não, ainda tem mais uma parada depois, né? Tem mais em novembro. Quando o jogo tiver realmente nas últimas, nas decisões. O Diniz vai jogar a final da Libertadores contra o Boca e acho que 20 dias depois pega a Argentina na eliminatória. Caralho. E a outra observação que a gente falou de arbitragem, mas a arbitragem dos jogos do Fluminense, os 2 jogos, eu achei ótimos, cara. Achei 2 ótimas arbitragens. Sim. No geral... No jogo da ida, o cartão, apesar de discutível, dá para entender que era para expulsar os 2 amarelos. Mas o que eu achei é que eles tiveram outras faltas para amarelo que ele não deu, então, para dar 2... Eu acho assim, o segundo cartão, o cartão da expulsão, não sei se está na regra, mas é um palpite meu, tem que ser um cartão mais forte para tirar o cara do jogo, sabe? Eu tenho dessa opinião. E o ponto foi que o que reclamaram mais foi que ele deixou o jogo seguir até quase 50, né? Até a hora do gol. E era até 48, não teve nada assim nesse meio tempo. Mas a arbitragem em si eu achei boa. E a do jogo da volta eu achei muito boa. Milagre, né? Não, se a gente não comenta de arbitragem, porque realmente tem um. E assim um também, ponto a favor. Mérito aos 2 times, tanto o Inter quanto o Fluminense, foram leais ali, tipo, jogadas duras, mas não teve violência, não teve catimba, teve jogada. Não sei se foi na ida ou na volta. Um dos jogos o Fluminense fez 3 faltas. Pois é. Em um dos jogos, o Inter fez 6. Então, só pra ficar esse destaque aí, né? Seguindo com a rodada... Quero ver manter isso na final contra o Boca. O time catimbeiro. Duvido. Possível. Impossível. Se tiver na bet faltas nos primeiros 10 minutos, eu vou jogar. E o outro carioca que jogou na rodada foi o Flamengo, né, cara? Que era uma nau à deriva, malvado, né? Sem São Paulo. Continua, né? Agora tem o Tite, né? O time entrou em campo ali. Não sei, você acha que você achou se melhor ou pior do que com o São Paulo? Mas o time ainda parece meio desinteressado assim no campeonato, né? Parece que o ano já acabou, eles estão só cumprindo tabela. O time ainda meio preguiçoso, empatou com o Corinthians, né? Não foi um resultado ruim. Mas você acha que com a chegada do Tite agora, o Flamengo ainda consegue buscar ali o título do Brasileirão, ou é mais analisando mesmo os jogadores, quem vai ficar pro ano que vem, para realmente iniciar o trabalho? Não acredito na busca pelo título do Flamengo. Eu acho que se tivesse ganhado agora contra o Corinthians e o Botafogo tivesse tropeçado com o Fluminense, daria um mínimo de ânimo para isso. Mas fora isso, eu acho que é um trabalho do Tite de conhecer o elenco e definir quem que vai ficar na próxima temporada. Eu acho que a escolha do técnico foi a melhor possível. Já falamos aqui sobre Jorge Jesus, eu não acredito que nem ele iria querer voltar para o Flamengo para estragar tudo que ele fez em 2019 ali. Eu não acho que ele aceitaria. E eu acho que ele também não conseguiria, na verdade. Mas a escolha do Tite, para mim, brasileiro é o melhor que tem realmente. Eu acho que, e tendo dinheiro, é possível do Flamengo fazer contratações que ele queira e que ele goste de jogar, né? E a impressão que dá é que o time do Flamengo joga esse ano igual o ano todo. Tanto com o Vitor Pereira, tanto com o Sampaoli, com o Interino, a gente vê alternando bons momentos com péssimos momentos. É um time que às vezes parece que falta vontade, falta tesão para jogar, e jogadores que estão muito, mas muito longe da sua fase ideal. O Gerson, não só pelo gol, mas até que nos últimos jogos estava voltando a desempenhar o futebol dele. Mas Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel, que está aí morfando no banco, você vê o quanto que eles caíram. Já não demonstra nenhuma vontade, né? Exatamente. E aí, por mais que eu não vivencie o dia a dia do Flamengo, eu mantenho aqui a minha opinião de que precisaria de uma reformulação grande.
Eu não consigo... Eu vejo muito como fim de ciclo, sabe, desses caras. Cara, eu acho não de todos, assim. Mas eu vejo que até para ele seria melhor essa mudança. E talvez já vá acontecer, né? O Everton Ribeiro falam que tem proposta de mãe de time, o Bruno Henrique tem. Então, eu não imagino o Gabriel bancando o ano que vem todo, não consigo ver isso. E o Flamengo... O jogo em si foi muito ruim, tá? O jogo contra o Corinthians foi um jogo bem, bem fraco. Caiu aí? Não. Ah, tá. Mas porque o time do Corinthians também é muito fraco, né? Mas... Eu acho que é muito por conta dos jogos do Corinthians também, né? Que o Corinthians você joga naquela murrinha, sabe? O jogo ruim de se ver geralmente é o jogo do Corinthians. Mas, cara, o Rossi, o goleiro, acho muito inseguro. Os jogos que eu vi dele, achei ele muito nervoso, soltando algumas bolas bobas. E eu imagino que o ano do Flamengo agora é isso, ele fazer uma pontuação boa para conseguir pegar uma vaga direta da Libertadores, que tá todo mundo muito embolado, e montar um time pro ano que vem. Porque o Flamengo, tem peças muito boas no banco ainda. Tem jogadores que são jovens e não deram certo, tipo Cebolinha, que podem render ano que vem. Só que, cara, o resumo do ano do Flamengo é tudo que aconteceu de merda, de preparador físico agredindo o jogador, jogadores se agredindo, um time com esse orçamento, poder escolher o técnico que quiser, trocar técnico 3 vezes... Dirigente agredindo o torcedor, né? Dirigente mordendo virilha de torcedor num shopping. E aí não tô tomando partido de quem estava certo, quem estava errado na discussão. O cara que é vereador da cidade do Rio de Janeiro. Então, são coisas ali que justificam que o ano do Flamengo era impossível dar certo. E só daria certo de ganhar uma Copa ali, que foi possível até, né? Na Copa do Brasil, porque o time é muito bom, cara. Então, vira e mexe ali e vai passando. Mas, assim, é porque o Flamengo de anos atrás, assim, que a gente lembra pré-cheirinho, né? O Flamengo de 2005, que era aqueles times horríveis. Você já não esperava nada, mas... esse é um dos piores anos da história do Flamengo pra mim, cara. Porque eles esperavam ganhar... expectativa, realidade é o pior. Eles esperavam ganhar ou o Brasileiro ou a Libertadores. Os caras não ganharam nada, não chegaram nem na final do Mundial. Passaram vergonha no Carioca. Sabe, foi um ano muito marcado. Os jogos decisivos do Flamengo, os torcedores tratam como... Eu vi falando no começo do ano, até o começo do ano, que nunca tinha visto o Flamengo numa final jogar daquela forma como jogou do Fluminense. Foi o 4-1 no jogo da volta, tendo uma vantagem de 2-0. E aí falam que a eliminação pro Olímpia foi uma parada que eles mais sentiram pela forma como foi, pela vergonha como foi. E você pegar a final do jogo da volta ali contra o São Paulo, e aí do Flamengo chutou 5 vezes no gol, cara. Então, foram... conta nos dedos das partidas que o Flamengo foi bem esse ano. Com requinte de crueldade, né, cara? Porque perdendo pro Dorival, que foi o técnico campeão ano passado, e o Flamengo não quis renovar, né? Que mandou embora. Sim. E se você bota esse técnico aí essa comissão toda do Flamengo em qualquer time mediano ali de elenco no Brasileirão, ia ser rebaixado, cara. Imagina um time que trocou de técnico 3 vezes, que o preparador físico agrediu um dos seus jogadores, e se arrasta do elenco total. Pega sei lá, eu tô falando de time razoável, tá? Um Atlético Paranaense, sei lá, até um Grêmio da vida aí, e é brigar, um Cruzeiro. Se no Cruzeiro, o Cruzeiro já tava lá na zona afundado há muito tempo. Se o ano do Flamengo fosse igual ao ano do Cruzeiro... Tá mal assim. Eu acho que as únicas notícias boas do Flamengo esse ano foi a volta do Bruno Henrique, que ele voltou muito bem. Jogou muito bem, verdade. É o melhor jogador do Flamengo hoje. E acho que assim, o Wesley ali na direita foi uma boa saída, ali um bom lateral. Mas assim, é a única notícia. O Arrascaeta, pra mim, o ano todo ele tá machucado. Acho que ele não teve uma sequência de 10 jogos seguidos. Ele entra, aí joga um pouquinho, aí o Wesley não é jogador de um time com faturamento bilionário. Eu não acho ele um merdão, mas eu acho que o time igual o Flamengo tem que ter um lateral melhor que ele. Mas foi a solução que eles conseguiram. Ele é muito novo ainda, né? E ele é muito novo. Mas acho que foi o que vocês falaram, cara. E o Bruno Henrique, do Flamengo mencionou, que é o melhor jogador do Flamengo, o Flamengo não quer renovar.
Aí já parece que o Palmeiras está interessado. Então é muito estranho essa diretoria do Flamengo, né, cara? Não... Se eles tivessem uma diretoria minimamente competente, o Flamengo ganharia tudo. Todos os anos. Tudo eu não sei, mas que tem a obrigação de ganhar um título tá brigando, todo ano. Não, a gente tá brigando, né? Foi o que falaram. Porque o Brasil é muito difícil, cara. O Brasil, tu ganhar campeonato aqui é muito difícil. Só que foi o que a gente falou aqui agora. A forma como perdeu... Poderia perder todos os campeonatos. Poderia não ganhar nada. Mas a forma como perdeu tudo escancara a falta de profissionalismo que foi de gestão de futebol do ano do Flamengo. Porque, é clássico contra o Fluminense, é final, beleza, mas tu perder da forma como tu perdeu, o Flamengo foi humilhado, cara, no jogo de volta no Maracanã. E aí você teve um bom momento do Flamengo ali, que foi aquela sequência que eliminou o Fluminense e ganhou do Grêmio. Mas só. Um bom momento. Mas acabou. No Brasileirão, pouquíssimos jogos, e, cara, pouquíssimos jogos até razoáveis, razoável para bom. A maioria foi razoável para ruim ou péssimo, os jogos do Flamengo. Na Libertadores, o Flamengo estava num grupo ridículo e fez péssimos jogos novamente. Pegou o Olímpia, que era um time fraco, e tomou aquela palhaçada lá que foi no Paraguai e tomar 3 gols de cabeça em lances totalmente escrotos. E aí, o ponto que a gente falou do Wesley. O Flamengo, repetindo, com esse faturamento, não pode ter um goleiro que não passa a mínima segurança. Ficou um maior tempão o Santos, depois ficou o Matheus Cunha, que, convenhamos ali, eu acho que ele seria banco em 70% dos times da Série A. Não é digno do Flamengo. E o Rossi foi o que tu falou. Pra mim tem tranquilamente 10 goleiros melhores do que o Matheus Cunha na Série A. Tranquilamente. Sim. E o Rossi que não demonstra confiança. Na verdade, os 3 goleiros do Flamengo ali, nenhum me enche muitos olhos. Pra mim, o melhor, juro pra você, é o Santos. Era o Neneca. De todos eles. E depois é o Santos. De verdade. Eu acho que o Matheus Cunha, ele falhou mais em pequenas coisas que, se somadas, dão muito mais merda do que o Neneca. Só que o Neneca teve aquele lance que foi driblar o atacante, tomou o gol em Copa do Brasil, né? Teve muito mais falha decisiva. Mas como goleiro, eu acho ele melhor do que o Matheus Cunha. Bom, parece que... Acho que não vai ter muito jeito, né? O Flamengo ano que vem vai vir bem diferente. Acho que vai sair muita gente. Com certeza. Vai injetar o dinheiro forte. Vai vir muita gente. Injetar dinheiro. E o Flamengo bateu todas as metas de novo de previsão de receita. O Flamengo conseguiu vender um moleque ali por uns valores que a gente fala, caralho, como é que conseguiu vender? Mateusão, umas paradas assim meio doidas, né? Mas ganhou muito dinheiro também com o mecanismo de solidariedade. Então, acho que o Flamengo vai ter grana suficiente e tem um técnico que eu acho que tem moral com muito jogador, né? Que é o Tite. Que ele é um cara que, apesar do fracasso nas Copas, é um cara muito querido pelos jogadores. Então, eu imagino que o Flamengo não só vai, como deve mexer bastante nesse elenco aí. E caso queira vender alguns jogadores, a hora vai ser agora. Porque... Cara, eu tô curioso pra ver como que o Tite vai voltar a treinar, como que ele vai ser treinando um clube de volta, né? Porque pra mim quando ele era o melhor técnico brasileiro, né? Tanto que foi pra seleção. E hoje a gente vê ali talvez o Dorival e o Diniz chegando ali mais ou menos no mesmo patamar, né? Então vamos ver se o Tite vai conseguir bater de frente com os portugueses e com os outros, né? Se ele tá... E qual a motivação dele, né? Eu acho que vai dizer muito isso, porque assim, pelo que deu a entender quando ele saiu da seleção, é que ele esperava dar um salto mundial Europa, na carreira. Não... Marcelo foi de arrasta pra cima. Foi. Mas né, ele esperava ir pra Europa e não chegou proposta. Voltei? Né? Voltou. Mas pra onde ele iria na Europa hoje? Nem ano passado, hoje, pra onde que ele iria? Acho que ele esperava uma Premier League, né? Uma La Liga, alguma coisa assim, mas... mas aí seria uma Premier League o quê? O Wolverhampton, teria que ser alguma coisa assim. Exatamente, Crystal Palace.
Pra um time grande assim, um Aston Villa, um West Ham da vida. No máximo. Mas assim, só pra ganhar dinheiro, né? Porque... Não, seria um desafio pra ele interessante como técnico, né? Mas assim, eu também acho que ele não tá nesse nível, não. Ainda mais pelo que ele apresentou nas Copas, né, cara? O Brasil perdeu pra seleções de segundo escalão europeu. Mais fracas. Ele vai ter a chance agora, porque ele indo bem no Flamengo vai ter uma puta numa vitrine. E aí, se ele tem esse sonho de treinar algum time na Europa, a chance vai ser agora. Mas tu porque acha se ele fizer um trabalho regular agora, até bom, ele ou se mantém no Flamengo, ou ele vai para um outro time do Brasil mesmo. Não imagino ele conseguindo grandes coisas, não. Mas eu acho que é o cara ideal para esse momento do Flamengo. De reformulação, um brasileiro, que a gente falou, é o melhor brasileiro, um cara que é bom de grupo. Eu acho que Solidário. Foi a melhor opção. E o Flamengo não tem problema de grana, né, cara? Poder montar o time que ele quer e podem pagar o que o Tite quis. Então, acho que foi a escolha ideal e tomara que dê tudo errado. Bom, seguindo aqui, né, na rodada, tivemos o clássico vovô. Que isso, cara? Pra quê? Você perdeu toda a chance. E falando em time que deu tudo errado, temos tudo certo, porra. Não, ainda não. Ele perdeu o ritmo. Né? Mas, enfim, o Botafogo voltou a vencer depois de 5 jogos, né? Finalmente. Graças a Deus. Voltou a ser letal, o Tiquinho marcando. Bom, parecia, né, Marcelo, o Botafogo do Luiz Castro, no primeiro turno. Exatamente. Cara, eu acho que é aquele ditado que todo mundo mencionou depois da vitória. O básico funciona. Né? O que todo mundo pedia que o Bruno Lage não fizesse, não inventa, não precisa inventar. O Lúcio Flávio foi lá e fez. Não precisa inventar, não precisa... Eu tenho um lateral? Vou botar o lateral. Não vou improvisar o Tietchan. Eu tenho o melhor jogador do brasileiro? Não vou botar ele no banco. Pra botar o cara que tá fazendo 3 jogos no clube. Eu acho que foi muito disso. Ele veio no básico, já sabia. Mas não foi só isso também, né? Porque o Botafogo repetiu essa escalação algumas vezes e com o Bruno Lage estava dando errado. Tu vê que os jogadores não estavam nessa mesma vontade. Eu acho que o time realmente não gostava do cara, irmão. Que entrou com toda a vontade. Mas a forma de jogar também foi diferente. O Botafogo parou de tentar lançar bolas, de virar jogos, como estava tentando com o Bruno Lage, de ter a posse de bola, como estava tentando ter com o Bruno Lage, e voltou a ser o Botafogo que o Luiz Castro construiu. Um Botafogo que tem menos posse de bola, e foi até o que o Giba Pérez, que é o setorista do Botafogo, mencionou. O Fluminense, ele proporcionava o jogo ideal para o Botafogo poder se recuperar no campeonato, retomar o futebol do Luiz Castro, que é um jogo que propõe o jogo, fica mais com a bola no pé, justamente o Botafogo sair em velocidade. Não à toa os 2 gols do Botafogo foram passes milimétricos, pegando justamente a defesa do Fluminense desguarnecida. Os 2 eu achei que estava impedido. Quando eu vi na câmera normal, eu nem comemorei, que eu falei, tá impedido. Não, o segundo do Tiquinho, eu tinha certeza. Eu tinha certeza que ele estava impedido. O segundo, na câmera normal, estava impedido pra caralho. Você tava, um corpo na frente, parecia, né? E a gente viu na imagem que tava um corpo pra trás, na verdade. E o primeiro, quando foi pro VAR e mostrou a câmera do VAR, eu falei, tem impedido. Aparentemente o pezinho dele parece que tá pra frente. Mas é aquela porra de Paralaxe que não tava, nenhum dos dois. Mas então, o passe do primeiro é absurdo. Diga-se de passagem. Foi aquele passe? E o segundo... Foi do lateral Tietchan, do arrombado do Bruno Lage. Fica até difícil de não xingar. Perdeu as estribeiras aí, ó. O Bruno Lage me improvisa o Tietchan de lateral. O passe que ele dá como primeiro volante, cara. Segundo volante, perdão. Então, o passe que ele deu é passe de quem sabe, de quem domina a posição que ele tá jogando. E não de alguém que é lateral. Tanto que engraçado que parecia que o gol ia sair já, né? O gol parecia que ia sair com o Botafogo tomando alguma bola ali do Fluminense, errando o passe ali. E aí, quando o Fluminense conseguiu melhorar um pouquinho de nada e conseguiu sair para o jogo,
tomou 2 gols, que nem você tá falando aí, de Isso contra-ataque. que me preocupou, que eu lembrei do jogo do Inter, né? O Inter perdeu o gol, o Fluminense foi lá e marcou. Eu falei, pô, se não tiver chance e não fizer, daqui a pouco sobra uma bolinha pro Cano ali e um abraço. Não, e teve. O Cano entrou, o John Kennedy estava sozinho na ponta. Ele não rolou pro John Kennedy no lance lá e passou, acho que menos de 1 minuto, saiu o primeiro gol do Botafogo. E o segundo tem uma dominada ali do Eduardo também, monstra, né? Que a bola vem, ele domina e sai jogando e o Júnior Santos sai ali sozinho, né? Exatamente. Eu já tava no segundo gol, eu tinha certeza que ele ia fazer alguma cagada, ele ia errar o passe, ele ia esperar até o Tiquinho ficar impedido. Mas é porque o Júnior Santos, ele parece que ele não sabe jogar direito. Ele parece que tá brigando com a bola e aí acha o passe. Mas é a verdade essa. É exatamente isso. Acho que é justamente isso. Acho que ele tá sempre brigando com a bola. O Tiquinho do lado dele já era pra ele ter tocado tipo, uns 3 metros atrás. O cara quase entrou impedido. Mas assim, voltamos a jogar bem, no estilo que fez a gente ser líder, inquestionável, do brasileiro. E a volta, acho que até da torcida do Botafogo, né, que já andava um pouco ressabiada, um pouco receosa de tudo que estava acontecendo. Então, como o Sérgio até mencionou nos grupos que a gente tem, o Levanta defunto, ainda mais agora, pouquíssimo interessado no Campeonato Brasileiro, ajudou o Botafogo nessa retomada aí. Cara, mas só voltando um pouco na questão do Bruno Lage, acho que ele se perdeu completamente, né? Porque assim... Ele começou a se perder, cara. Ele falava da torcida, a torcida nunca deixou de apoiar. Sabe, a torcida sempre foi, mas aí as próprias escolhas dele faziam, tipo, não faziam sentido pra torcida, né? E aí ele começou a se perder contra o Flamengo, né? Botou o cargo à disposição, tipo, o que esse cara tá falando, né? Quem é você? Quem fiz um grande trabalho até agora pra... Tipo, pressão, tu tá sendo criticado porque o time não jogou nada, ué, e é isso, entendeu? E aí o cara, não... que os jogadores, não sei o que, tanto que parece que os jogadores tiveram muita influência, né, na demissão dele também. Sim. Então eles meio que assumiram a responsabilidade. Não só tiveram, e foi o que você mencionou, ele se perdeu muito nas convicções que ele tinha. Eu acho que o ponto número 1 é o jogo contra o Flamengo. Ele já é um clássico, por si só, já tem uma tensão a mais no ar. Aí ele faz aquilo... coloca uma crise num momento que não tinha por que ter alguma crise. Perdeu o clássico, beleza, a gente fica irritado. E jogando melhor que o Flamengo, eu achei, nesse dia. Desses últimos jogos aí que o Botafogo jogou mal pra cacete, pra mim esse aí foi um dos melhores. Exatamente. Então, contra o Goiás foi horrível. Esse foi o primeiro ponto. Aí depois no jogo contra o Corinthians, tu tem o Marçal expulso justamente. E ele não conserta a escalação, muito pelo contrário. Ele bota o Tietchan de lateral, recua o Eduardo e mata o Botafogo em 2 momentos. Mata o Botafogo na lateral e na saída de bola, porque o Eduardo não sabe fazer papel de primeiro volante, de segundo volante. Então você não tem criação e você não tem marcação. E aí, o terceiro momento, que é não satisfeito com a derrota pro Corinthians, com essa formação, ele volta pro jogo contra o Goiás com a mesma formação. O Tietchan na lateral... E o Tiquinho na reserva. E o Tiquinho no banco. Ali, pra mim, foi o estopim de tudo aquilo que ele tava querendo. Ali eu tenho certeza que ele pensou assim, cara, quer saber? Foda-se, eu quero ser demitido, vou botar o melhor jogador do campeonato na reserva e é isso. Essa, pra mim, é tão bizarro que eu tendo a defendê-lo por não acreditar que ele tirou por convicção, sabe? Eu tendo a fazer, não, irmão, ele tirou porque... ele viu que o Tiquinho ia aguentar meia hora. Porque, mano, é tipo, Fluminense e Boca, tem que tirar alguém do time aqui porque o time tá muito exposto. Vou tirar o Cano, tá ligado? Vou botar o Pedro Rangel no lugar do Fábio. O cara tirou o craque do campeonato do jogo. Um jogo que o Botafogo precisava ganhar contra um adversário fraco. Então, tomou 6 no sábado do Bahia. Sabe? Então, eu falei assim, pô, irmão, ou o Tiquinho fez uma merda muito grande no treino e desrespeitou ele, sei lá, ou ele pensou assim, pô, a fisiologia falou que ele só vai aguentar 40 minutos, 30 minutos, não vai estar no segundo tempo. Só que não foi isso, falou, o Diego Costa treinou melhor que ele, eu acho que ele tá voltando de lesão, e depois, não existe. E aí foi... Não, e agora pro Botafogo, cara, passou, acho que as
5 primeiras rodadas eram as piores pro Botafogo, que fez 27% de aproveitamento. Foi horrível, foi o pior cenário pro Botafogo. E agora vem a parte mais acessível ali, né? Que é o jogo contra o América agora, o Lanterna, 2 jogos em casa e um jogo contra o Fortaleza fora, que vai estar mais interessado ali na Sul-Americana. Eu acho que é uma rodada antes da final do Sul-Americano, se eu não me engano. Estão falando que 5 vitórias já tornam o caminho muito claro pro título. Exatamente. Eu tava trabalhando, eu tinha recebido a informação aqui, informação exclusiva. Nossa. De 7 vitórias, da minha namorada. De 7 vitórias pro título. Pra glória eterna. Não, acho que desses próximos 4 jogos, se o Botafogo fizer 10 pontos, fica muito difícil para os outros alcançarem. Porque ainda vai faltar... Ainda mais com o cenário atual, os times que estão brigando ali também não estão dando aquela certeza. O desempenho dos outros que você não acredita que vai estar jogando bem, cara. Por exemplo... No futebol há um tempo já, há bastante tempo. O Grêmio não tem qualidade para isso. O Flamengo tem qualidade, mas não está jogando bem. O Fluminense não está jogando tão bem, joga mais ou menos e vai estar focado na Libertadores. Como é que o Fluminense vai jogar? O Bragantino que tá... Vai jogar indo pra cima agora, pra se machucar? Não vai. O Bragantino, porra, nem precisa falar. Mas é o Bragantino, né? Exatamente. Então, tipo assim, cara, a merda seria, o que a gente falou mais cedo, o Flamengo, quando tava ganhando contra o Corinthians, e a possibilidade do Botafogo tropeçar num clássico. E o Palmeiras ganhando um clássico que ele era favorito. Aconteceu tudo ao contrário. Então, tipo assim, a gente vê que... O Botafogo tá 10 realmente lembrou o Botafogo diante, e até pegando o gancho aí sobre o jogo, que eu vi gente falando, o Fluminense teve chance no final do primeiro tempo e no segundo ali. Cara, o Botafogo parou de atacar no final, após o segundo gol. Então, logicamente, o Fluminense com a qualidade que tem, tendo o espaço que tem, tanto que para mim foi uma péssima partida do Ganso, mas as chances que o Fluminense criou nessa reta final do primeiro tempo foi através do Ganso. E o Botafogo, até nessa parte, tirando a parte que o PR salvava, que não aconteceu nesse jogo, até nessa parte foi aquela parte que quando atacava a zaga ou tirava, ou dava uma sorte, a bola bate na trave e não é gol. O John Kennedy perdeu um que foi assim, entrou sozinho, capou a bola. E mais no segundo tempo, quem teve melhor chance foi o Botafogo no segundo tempo. O Fluminense teve a bola, criou menos até que essa reta final que eu falei do primeiro tempo. Teve uma bola na trave ali do John Kennedy, que para mim era o único que de fato estava tentando, que é um moleque realmente muito promissor. Mas o Fluminense conseguiu criar essas chances que mostrou na Globo lá, né? Não sei quantos chutes e o Botafogo tirado 5. O Fluminense com maior posse de bola. Mas, cara, o Botafogo com 2-0 vai precisar estar forçando jogada aí no Fluminense? Vai fazer isso, cara. Não, e a proposta do time... No segundo tempo, o Botafogo teve 2 chances claras de matar o jogo. O Marlon Freitas que bateu na trave e o Luiz Henrique entrou sozinho e o Fábio pegou, né? Sim. Exatamente. E o Fluminense no segundo tempo, não me lembro de chance clara no segundo tempo. Não, e depois que o Marcelo saiu, acho que ele estava cansado, o Fluminense não criou mais nada. Foi só a bola na área, assim, aquela pressão mais abafa do que realmente chance de gol. A chance era se tivesse feito uma aos 30 e pouco do primeiro tempo ali, que ia voltar pro segundo tempo, e aí eu acho que ia dar um nervosismo no Botafogo de falar, caraca, tá dando merda de novo, não sei o quê, nesse sentido. Mas o segundo tempo inteiro o Fluminense demonstrou menor chance de... uma mínima chancezinha de fazer, vamos fazer um golzinho tentar, e vamos pra cima. Não teve isso. No primeiro tempo teve, mas no segundo tempo não teve. Matou o jogo. Não à toa que, pegando um gancho que você falou, o Fluminense realmente teve a posse de bola, né? Teve 65% de posse de bola e foi 7-6 de chute no segundo tempo. Que demonstra que não teve um domínio, né? Claro, foi só aquela posse de bola inútil, né? Que fica tocando de um lado, tocando pro outro, mas nada que assustasse o Botafogo propriamente. Aí você vê que no ano 2023 o Botafogo ganhou todos os jogos contra o Fluminense sem sofrer nenhum gol, né? Exatamente. E o Fluminense, ao contrário do que estava vindo aí, que era um marco aí da gestão do Mário Bittencourt, que é o desempenho nos clássicos, o Fluminense esse ano, apesar de ter sido campeão carioca, tem um péssimo desempenho nos clássicos. Perdeu pro Vasco? Perdeu um jogo o Flamengo na final do Carioca e ganhou o da final. Não lembro quanto que foi o da fase de inicial. Perdeu um pro Vasco, empatou outro com o Vasco
E no Carioca também acho que ganhou, né? No Carioca ganhou, ganhou. E o Botafogo, o Fluminense perdeu os 3 jogos. E no Brasileirão foi o que a gente falou agora. Ganhou um do Vasco, empatou o outro. E o Flamengo perdeu um. E na Copa do Brasil perdeu um também, empatou o outro. E tomou 4 pro Vasco, né, no Brasileiro. Sim. Não, tomou 4 tomando um baile. Empatou o primeiro e perdeu o segundo. Então, é um desempenho que foi muito, muito fraco do Fluminense nesse ano. E a gente falou no começo do programa, né? Sobre a exposição que estava o sistema defensivo do Fluminense. Errando muitos passes ali no começo do jogo. E os gols acabaram nem sendo dessa forma. Saíram com o lançamento lá de trás e os caras entrando sozinhos ali entre os 2 zagueiros. Acabou que nem saiu nas costas do Marcelo, igual todo mundo estava prevendo. Né? Acabou saindo ali pelo meio ali, que é um lance parecido com o que aconteceu lá do Ener Valencia, que ele perdeu o gol. Então, é algo que tem que ser corrigido. E que bom que está acontecendo agora, né? Na verdade. Foi excelente, né? Porque foram 2 jogos seguidos que exploraram bem as fraquezas do Fluminense, né? Mas só em um que conseguiram matar o jogo. E o Diniz é muito puto, tu viu como é que ele tava naquela parada técnica? Parecia que o time tava nem aí. E até dá pra entender, porque se pro torcedor já foi maluquice aquele jogo contra o Inter, aquela virada ali no final, pro jogador que tá jogando e cansa muito mais fisicamente e mentalmente, eu acho que até seria um jogo bom para ter sido poupado, né, na verdade. Mas você via que o Botafogo, apesar da crise que estava sendo instaurada ali, estava com muito mais vontade, uma rotação muito mais alta do que o time do Fluminense. O Fluminense jogou ali no comecinho do jogo, conseguiu criar algumas chances, mas depois foi esse domínio total do Botafogo. E, Henrique, temos atualização no nosso ranking? Temos. Até medo de ver isso. Temos a atualização do nosso ranking, que está mais parado que a água da dengue, porque desde da sua retirada de órgãos para o título do Botafogo, a gente não mexeu mais nele, mas temos atualização. Lembrando que nosso último palpite foi de Goiás e Flamengo, Fluminense e Cruzeiro, Vasco e Curitiba, Corinthians e Botafogo, e o jogo de volta na final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo. Puta merda. E sem mais delongas, primeiro colocado, o nosso Sem Órgãos, com 490 pontos. Seguido pelo Rumo à Glória Eterna, Sérgio, com 480 pontos. O nosso querido líder do Brasileiro desanimou, com 460 pontos. E o Lanterninha agora, que isso é esse que vos fala, com 445 pontos. O Natan, ele abandonou de vez, né? Ele virou retardatário, largou de vez, largou completamente. Tá que nem o América no Campeonato Brasileiro. E tá com 405 pontos, mas ele não palpita desde Atlético Mineiro e Botafogo. Meu Deus. Bom, temos jogos para esse final de semana ou só da seleção mesmo? Só da seleção. Quer palpitar Brasil e Venezuela? Quero que exploda, que o Ramais taque lá a bomba nesse jogo, pelo amor de Deus. Que isso, cara. Horrível. E é nesse momento que a gente consegue ganhar um hype, porque vamos ser cancelados. A audiência da Palestina, a gente vai ter. Vamos lá então, né? Caçar isso, Brasil e Venezuela é em Cuiabá, né? Quando que é esse jogo? Cara, mas assim, acho que é válido, hein, a gente... O jogo é no feriado, 9h30 da noite. Pô, com toda certeza não vou ver. Com toda certeza não vou ver. Tem as odds? Temos odd. Assim, 1-11 pro Brasil. Nossa. 26 pra Venezuela. Chega a ser ridículo isso daí. Cara, eu acredito. Cara. É mais fácil tu apostar em gols. A gente pode palpitar no Colômbia e Uruguai. Acho que é mais interessante. Brasil e Venezuela, cara, se for menos de 4-0, é ridículo. Então bota aí 4-0 Brasil. Vamos fazer isso, eliminatórios? O que é a vontade? Brasil. O que é a vontade de palpitar, né? Sim. É muito tempo, né?
Marcelo, pra você. 5-0 Brasil. Henrique. Cara, eu vou de 3-0 Brasil. Sérgio. 4-1, Diniz toma gol, cara. 4-1. É. E qual é o outro jogo? Brasil-Uruguai? Olha, assim, nós temos... Vou falar os jogos, vocês me digam qual é o melhor pra gente Não, só do palpitar. Brasil, só do Brasil. Só do Brasil, só do mesmo. Só do Brasil ainda não tem odd, não. Mas qual é? Mas aí é um bom jogo, Brasil e Uruguai. Lá, né? Lá, né? Isso. Mas ainda não tem odd, não. Mas vai ser só terça-feira, o Cidade. Tudo bem. Esse jogo. Mas já vamos falar lá. Então dá pra gente palpitar semana que vem. Mas eu acho que dá pra fazer isso agora também, né, cara? Acho. Porque não tô A gente afim já de sabe ficar quem tá perdendo tempo. convocado. Bota aí 2-1 Brasil. Sérgio. 1-1. Cara, meu palpite. Henrique. 2-0 Brasil. Marcelo. 1-1. Bom. Semana que vem voltamos então pra falar de alguma coisa, né? Não de eliminatórias. Vamos falar a gente sobre... podia A gente- dar uma dica de saúde aí sobre a sua vesícula, sei lá, alguma coisa desse tipo. Cara, se começarem a sentir dor, vão no médico logo. Tira a vesícula. Não vale a pena ter esse órgão vestigial aí que, junto com o apêndice e o siso, né? Espero que a evolução cuide de tirá-los da De gente. acabar com eles. Em algum momento. O dedo mindinho também, eu achei meio... Pode muito dando bico na Cara, o nas dedo coisas. mindinho do pé eu acho bem inútil também. Só mão serve só ainda- pra tu topar em alguma O coisa. da mão ainda serve. Alguns agora do falam pé- que ele equilibra, mas não equilibra não, era só o outro ser um pouquinho mais pro lado. O dedo mindinho não ia precisar não, então a evolução vai ser essa. Cara, pior de tudo é ter unha no dedo mindinho. Não faz sentido nenhum. Dá nem pra cortar direito. É Porra, idiotissimo. Não, e a Você minha, de cara... longe é a minha unha mais feia. E a minha unha parece que é uma em cima da outra, cara. Do mindinho. Então, além do dedinho ser feio, a unha é pior ainda. E encerramos aqui o programa falando sobre dedo mindinho. Você nunca vai ver isso em qualquer outro podcast. Eu imagino que alguma coisa sobre o do Drauzio Varela ele consiga falar sobre dedo mindinho. Mas fora isso, você nunca vai ver em nenhum outro programa. Semana que vem falaremos de guerra da Ucrânia e de Israel. É uma boa pedida. É uma boa pedida. E do filme do Claudinho Bochecha. A gente bota uma parada mais cultural. Então é isso, Boa. né, Um pouco gente? alegre também, né? Porque guerra na Ucrânia e Israel, pelo amor de Deus. Vamos ficando por aqui, né? Até semana que vem. Até. Valeu, Se Deus galera. quiser, Deixa né? o like.